Fala galera, boa noite. Aqui João Negromonte do Portal Sechá. Hoje é dia 11 de outubro de 2022. Está no ar mais uma live Sechá. O Rafael, que é o nosso convidado hoje, o grande amigo Rafa, já entrou. Ele rápido e preciso, como sempre. Já vou aceitá-lo aqui, deixa eu ver. Ele entrou pelo Instagram da ANC, que é a Associação de Todos que estão aí entrando na live. Deixa eu aceitá-lo. Acho que foi. E aí, meu caro, tudo bom? Tudo bem, e você, meu querido? Tá me escutando? Tudo certo, tô sim, você me escuta bem? Tô te escutando também. Meu fone aqui deu um pau, então eu vou fazer sem fone e vamos que vamos. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui para ficar tudo certinho. E aí, meu querido, tudo Achei que você bem? ia falar que eu não tinha entrado, que eu tinha entrado atrasado, eu já ia falar não. Não, de maneira nenhuma. Eu estava, inclusive, comentando antes de você entrar aqui a pontualidade britânica para entrar na live. Bom Cara, demais. Ó, primeiro, brigadíssimo. Obrigado por vocês terem me convidado, permitido a NC participar aqui. E vou te deixar começar, ó. imagina, eu que quero te agradecer, tá? Por você ter aceitado o nosso convite, ter se disponibilizado a participar da nossa live hoje aqui. Muito importante sua presença. O Rafael é um cara aí que está nas cabeças, digamos assim, do conhecimento aí sobre o cânhamo. E eu tenho várias perguntinhas aqui. Então, antes de tudo, em meu nome, em nome do Sechá, muito obrigado, viu, Rafa, por você ter aceitado o nosso convite, meu irmão. Antes de mais nada, eu vou fazer uma breve apresentação sua aqui, rapidinho, só para o público, nossa audiência entender quem é você. Boa noite, Sanzinha, nossa querida Sanzinha, sempre está nos acompanhando nas lives aqui. Então vamos lá. Bom, o Rafa, pessoal, para quem não conhece, ele é formado em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Ele é mestre e doutor pela mesma instituição de ensino também, em Direito. Além de possuir MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Atualmente, ele é diretor executivo da Associação Nacional de Cânhamo Industrial, como eu estava falando aqui anteriormente, e ele também é secretário-geral da Comissão do Direito à Cannabis Medicinal e ao Cânhamo Industrial da OAB do Distrito Federal. Estou correto, meu amigo? Certíssimo. Eu só não Maravilha. terminei doutorado ainda. Eu sou doutorando. Doutorando, então. Então tá quase. Mas eu sei que você vai terminar logo menos, que você é um cara capacitado. Enfim, seguindo aqui, Rafa, para a gente começar as rodadas de pergunta, eu estava escrevendo aqui agora, antes da live, umas perguntinhas e tal, me preparando, e lembrei de um caso que, quando eu estava em Lavras, eu sou do interior de Minas, eu acho que eu já te falei, eu estava na minha cidade e falando sobre cannabis e tal, todo eufórico, o que é isso, o que é aquilo, com todo aquele conhecimento que eu tinha adquirido, e falei do cânhamo. E uns amigos meus, minha própria família também, falou assim, cânhamo? O que é cânhamo? Falei, vocês não sabem o que é cânhamo? Fiquei espantado, sabe? A gente fala tanto hoje em dia, assim, mas eu percebi uma coisa, que parece que a gente está falando para a nossa bolha. E falar para quem já é convertido é fácil, né, Rafa? Falar para quem já conhece, tá Exatamente. tranquilo. E quem não conhece, como essas pessoas que eu estava conversando. Então, para começar, eu queria que você explicasse para mim o que é o cânhamo. É maconha? É cannabis? É o que o cânhamo? Excelente pergunta para iniciar. Eu, outro dia mesmo, estava fazendo uma reunião, eu esqueci de fazer essa introdução exatamente nesse sentido que você falou, de a gente fica falando para a bolha, e aí a gente vai se aprofundando, e aí a gente esquece de falar umas premissas, a gente tem que, literalmente, a bolha é quase irrelevante para a gente, porque a gente já convenceu a bolha. A gente precisa sair da bolha e convencer essas outras pessoas. Então, muito bom, e vou responder. Ó, a gente tem todo um problema, e sempre que a gente faz post, e sempre que a gente fala de significado, sempre tem alguém que vem com algum comentário na forma de uma voadora e alguma coisa assim, falando isso tá errado, porque tem É, tal coisa e tal. Então, assim, ó, o que a gente está falando aqui não é necessariamente conceito biológico, a gente está falando daquilo que importa pra gente,
que são como as regulações têm tratado o tema. Porque a gente está discutindo botânica aqui, taxonomia pesada, para a gente não é relevante. Mas a gente vai entrar um pouquinho nisso e a gente vai responder, acho que vai ficar bem, bem claro. Ó, você tem cannabis sativa lineu, que foi uma cannabis que foi classificada há muito tempo, e essa cannabis teve, ao longo dos anos, você tinha diferentes classificações taxonômicas, né, que diferenciavam as características morfológicas da planta, etc., as características físicas, né, a folha, tamanho, altura e tal. E aí, só que teve um cruzamento genético muito grande disso. Então, hoje em dia, quando a gente está tratando de cannabis, você tem tantas variedades, tantas coisas muito diferentes, o que a gente vai entrar, mas o cânhamo para fazer fibras, que é enorme, tem 4 a 7 metros de altura, porque ele precisa para ser grande. Aí o baixinho gordinho, que é para fazer as sementes. O CBD é parecido também, a planta que faz CBD, que tem uma, né, produção eficiente, né, alta de CBD. Então, o que os reguladores fizeram para resolver esse problema e o que tem sido internalizado nesse vocabulário, seja o vocabulário jurídico, seja o vocabulário de linguagem natural que entrou na boca do povo mesmo, como que as pessoas chamam isso nos países que já estão regulados. É tudo cannabis sativa. Cannabis, quando a gente fala cannabis, maconha e cânhamo, é tudo cannabis sativa. Só que existe um critério relativamente arbitrário que as jurisdições usam, os países específicos, as agências reguladoras usam para diferenciar, que é um critério químico. Aí a gente chama isso de quimiotaxonômico, um critério quimiotaxonômico, que é normalmente, em muitos países, de 0,3% do peso seco da planta de THC. Então, se eu tenho uma cannabis com 0,3% ou menos, ela é cânhamo. Se eu tenho uma planta com mais de 0,3%, ela é maconha nas jurisdições que lidam com esse vocabulário específico. Os Estados Unidos, por exemplo, usam marijuana. Mas é tudo cannabis sativa. E aí, por exemplo, o Paraguai usa um critério quimiotaxonômico de 0,5% do peso seco da planta. Se eu não me engano, a Suíça usa de 1%. Então, a gente tem diferentes formas de tratar isso. Existe a possibilidade de você simplesmente não usar o critério quimiotaxonômico e usar um critério de uso. Então, tudo que é para fim industrial é cânhamo, tem canabinoide ou não, e tudo que é para fim medicinal, eles chamam, às vezes, só de cannabis. E ainda tem essa polissemia, né? Porque aí você chama de cannabis, uma coisa também é cannabis aqui do outro lado, mas a gente chama só de cannabis. Aí a gente fala cannabis medicinal. Aí você está falando, o Canadá, por exemplo, tem uma regulação, uma lei de cannabis e uma lei de cânhamo, como se o cânhamo fosse cannabis. Mas aí, cannabis está lidando com alto teor de THC. Muito Caramba, doido. Não sabia. Novidade para mim, eu não sabia que fazia essa separação. Legal. E aí fica meio confuso mesmo. E aí, mas por isso que é bom você ter aberto o programa com essa distinção. Então, aqui, para a gente simplificar, como 80% da cannabis que entra no país vem dos Estados Unidos, que legalizaram pelo Farm Bill a nível federal lá fora, a Europa não tem um critério comunitário de cannabis, mas eles têm um critério de incentivos a cannabis, que aí coloca cânhamo como 0,3%, né? Fala, ó, cannabis com 0,3%, blá, blá. Então, não é um critério cogente de cânhamo, mas acaba que na prática influencia porque tem reflexo nos subsídios. Então, a gente acaba, naturalmente, quando a gente fala de cânhamo, se presume que a gente está falando de 0,3% ou menos, mas com as exceções, óbvio, o Paraguai, que está aqui do lado, que é 0,5%. Então, a gente faz, isso. Tudo cannabis, maconha alto teor de THC, cânhamo baixo teor de THC, o quanto vai diferenciar de país para país. Legal. Belíssima explicação, Rafa. Muito, muito boa mesmo. Perfeita, meu querido. Eu sabia que você ia ter uma explicação boa. E você falou sobre a espécie é cannabis, e tem a outra espécie que é o cânhamo, tem o cânhamo que é maior, que é para fibra, o cânhamo que é menor, que é para semente. O que eu faço com o cânhamo? Para que eu posso utilizá-lo? Cara, tem um dado que já foi criticado, mas é um dado muito tradicional, se eu não me engano, é dos anos 70,
mas que é um dado muito reproduzido ainda, então a gente cita, mas com essa ressalva de que ele é um dado superestimado. Mas estimam-se 25 mil aplicações industriais. Por um lado, do cânhamo. Então, para a gente citar, aí a gente citaria um monte de coisa. Mas por que que esse é um dado que às vezes é superestimado, mas os usos estão nas dezenas de milhares ou milhares? Porque a partir do momento que a gente tem a possibilidade de, como a gente faz com outras fibras, mas de fazer bioplástico de cânhamo, só isso já muda, assim, já é uma curva enorme de usos que a gente tem para fazer. Então, e a gente tem dentro desses bioplástico desde o. Aí a gente tem o espectrozinho, né? Desde o ultra biodegradável até o plástico de alta densidade. Então, aqui você pode ter um bioplástico que vai ser para uma garrafinha PET que vai durar 2 dias, 3 dias, e ela vai se decompor depois do uso. E aí, do outro lado, você tem o bioplástico de alta densidade, que você consegue fazer carcaça de avião com ele. Então, aí no meio disso, você tem 1 trilhão de coisas que você consegue fazer. Esse fonezinho que está saindo do meu ouvido, por exemplo, essa partezinha de fora, você conseguiria fazer um negócio desse. Então, você consegue fazer muita coisa. Caneta, pulseira de relógio, um monte de coisa. Isso, só do lado do bioplástico, eu trouxe primeiro, mas só para dar uma dimensão do que dá para fazer. Aí a gente tem os principais usos, assim, pelo menos que eu acho mais relevantes hoje para a regulação do país, que eu acho mais interessantes para o nosso contexto, por exemplo, são os alimentos de cânhamo. Então, os alimentos de cânhamo não é aquela cerveja com 20 miligramas de THC, por exemplo, de CBD. Os alimentos de cânhamo eles são derivados da semente, e a semente naturalmente não produz canabinoides. Então, você tem uma semente normal, que na verdade ela é categorizada como uma noz, e aí você tem a noz de cânhamo, que você consegue fazer azeite de oliva mesmo, e aí tem um monte de aplicação, dá para fazer cosmético, alimento propriamente dito, dá para fazer um monte de coisa. Aí você tem, por exemplo, a farinha, a proteína isolada, você tem o leite de cânhamo, a proteína, e é muito interessante essa semente porque ela tem uma altíssima porcentagem de proteína, uma altíssima porcentagem de gordura boa, ômega 3 e 6, muito pouco carboidrato e bastante fibra e vários micronutrientes. Então, essas características de macronutrientes muito bons e vitaminas e minerais e zinco e não sei o que, é um superalimento. A gente fica tentando não usar esses vocabulários muito messiânicos, muito coisa para falar que cânhamo vai salvar o mundo, vai substituir tudo, porque isso não é verdade, mas é um produto muito interessante. Aí a gente já tem isso. Aí a gente tem os outros usos da fibra, por exemplo, fazer roupa. Dá para fazer muita coisa muito interessante com as fibras. Porque não só roupa, mas tudo de têxtil, tudo derivado da fibra. Aí o caso clássico, todo mundo gosta de falar que as velas dos barcos que chegaram ao Brasil, das caravelas, eram de cânhamo. E isso é muito doido, isso é muito legal. Mas isso, assim, isso é muito tradicional. Enfim, reza a lenda, né, que a primeira Bíblia foi impressa em papel de cânhamo. Enfim, mas aí não põe a mão no fogo por esse tipo de informação, que eu não vi fontes, né? Muito coisa. Mas papel de cânhamo, a gente tem até o Nilson, da Rempstead, da Maeté, ele importou um tempo atrás, ele até cedeu para a gente ia fazer um projeto, deu uma paradinha, na verdade a gente está até dando continuidade nele. Mas com papel de cânhamo. Aí você tem um papel mais grosso, você pode ter um papel mais fino. Então você tem um monte de coisa que você consegue fazer com isso. Você consegue fazer estofamento de carro, você consegue fazer roupa para militar, por exemplo, porque tem também um dado, e me corrija se eu tiver errado, mas a Eduarda Bastian, que é do Comitê de Texto da ANC, já deu esse dado para a gente. A fibra de cânhamo consegue ser, dependendo da forma como ela é cultivada, extraída e tratada, até 100 vezes mais resistente que a fibra do algodão, por exemplo. Então, a gente consegue ter um produto de altíssima densidade, de altíssima qualidade, uma durabilidade. Aí isso entra toda uma lógica de slow fashion, que aí você não precisa trocar as roupas com tanta frequência, né? Elas não gastam tanto. Então, a gente tem, assim, um leque de usos para alimentos. Aí, isso eu dei usos isolados dos alimentos, mas você inclui eles como ingredientes, por exemplo, a proteína isolada para colocar dentro de suplemento alimentar. Isso é uma coisa muito interessante. E isso é uma indústria que chama muito
o nosso contato. Aí, todos os outros ingredientes. O tecido de cânhamo não precisa ser 100% de cânhamo. Você pode ter gramaturas diferentes, você pode ter porcentagens diferentes, 20%, 30%, 50%, 100% de cânhamo. Então, você tem um monte de coisa que consegue fazer isso, e o bioplástico a gente já falou bastante. Eu acho que, assim, no geral, são os principais usos, pelo menos que eu estou pensando aqui agora, e que fazem do cânhamo uma cultivo e uma planta que consegue dar uma mordidinha em várias coisas, né? O Marcelo Greco fala isso muito também. Se pegar uma porcentagemzinha pequenininha de cada mercado que ele tem aplicação, é um mercado gigantesco, assim, são usos enormes. Verdade, verdade. Eu queria mandar um abraço antes de continuar aqui. Eu vou fazer uma pequena observação também na sua fala. Um abraço aqui para o meu amigo Evandro Go, lá de Mauá. Ele entrou na live aí, me deu a boa noite aí. Eu quero mandar um abraço também para a Nildes Abreu, minha amiga, tá lá na Alemanha. Eu acho que é a única brasileira, posso estar errado, mas eu acho que é a única brasileira na Europa que fala sobre maconha lá, fala sobre cannabis, sobre todos os aspectos aí da cannabis. Quero mandar um abraço para o André Fajado também, que eu vi ele tá na live aqui, meu amigo. E é isso aí. Quem tiver também na live, tiver curtindo, clica aí no aviãozinho no cantinho direito da tela, compartilha com os amigos, com a família, que o papo tá bem legal. E vamos lá. Rafa, a gente falou... Deixa eu mandar um abraço também pro André e pro Ricardo Dirige, que entraram aí também, que são parceiros nossos aí. Boa, um abraço aí para todo mundo que está nos acompanhando. Você falou sobre alguns usos, eu lembrei de outro que também bem legal, que eu fiz uma pesquisa uma vez e eu vi que tem um estudo na Itália, se eu não me engano, que mostra que o cânhamo ele é um ótimo remediador de solos degradados pela mineração. Eu achei isso muito interessante porque eles plantam o cânhamo em solos com rejeito, né, de mineração. A planta puxa esses metais pesados do solo, limpa o solo. Aí me perguntaram assim, tá, beleza, mas o que eu faço com esse cânhamo depois que ele está cheio de metal pesado? Faz rempcrete, constrói casas, faz tijolo de cânhamo. Eu vi alguém falando na live aqui, eu achei interessante, eu achei importante citar também esses usos do cânhamo. E Rafa, me Não, conta uma e coisa. é excelente ter trazido o Recruit, porque é exatamente isso. E esse ponto que você trouxe dele trazer metal pesado, só a luzinha vermelha que a gente tem que acender também, porque como você disse, tá, o que eu faço com uma planta que puxou metal pesado do solo? Cara, é complicado. Você deu a solução que, inclusive, eu esqueci de falar, que foi o Recruit, mas E aí você faz isso, mas isso para as flores é muito importante também, porque quando você vai fazer 80% de CBD, pelo menos, acho que das 660 que entra no Brasil, vem dos Estados Unidos, só que às vezes você tem uns solos ruins e tal, um cultivo muito barato, e aí você está tomando um óleo que não está tão legal. Não estou falando que isso é geral de nenhum país, de nada, não, mas só falando que às vezes você tem um lugar que vende mais barato e tal, etc. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque isso é uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção também, que é a qualidade dos produtos que entram no país. Perfeito, perfeito, muito bem colocado. É uma luz vermelha que a gente tem que estar sempre com ela ligada e prestando atenção, né? Porque, afinal de contas, quando se trata aí de saúde, é muito importante. E, Rafa, a gente falou desses usos. Eu quero saber agora, voltados para nós, aqui no Brasil. O que pode fazer com o cânhamo aqui? O que pode, o que não pode, o que a lei prevê, o que ela permite, o que ela não permite. Eu, como aqui, estou aqui em São Paulo, eu, como João Negromonte, eu posso cultivar meu cânhamo aqui? Tranquilo? Ah, não tem THC, vou cultivar um cânhamo. Eu posso ou não posso? Não planta, não. Não planta, não. Isso aí, às vezes você tem um habeas corpusinho aí e tal, não é bom, não. Boa. Por quê? A norma que fala, que gera a grande restrição de cannabis no país é a portaria 344 de 98 da Anvisa. Às vezes a gente vê a situação de que, não, você tem a convenção de 61 e tal, mas a convenção de 61 não se aplica a Convenção Única sobre Drogas, não se aplicaria ao cânhamo, né? Se não me engano, o parágrafo 2º do artigo 28 ou 23, que fala que é uma exceção para as fibras e sementes, né? A cannabis cultivada para fibras, sementes e hortícolas, então teria essa exceção. Então, na prática, é a portaria 344 a grande norma
que gera proibição para cannabis no Brasil. A estrutura normativa, a estrutura lógica da proibição é assim. Nessa portaria que está falando das substâncias sob controle, Anvisa. Aí ela tem a lista E. Aí a lista E é a lista de plantas proscritas e substâncias que possam originar substâncias proscritas. Aí ela tem uma listinha lá, se não me engano são 6 plantas. Aí a primeira, por ordem alfabética, cannabis sativa e lineu. Beleza. Aí então já está lá na plantinha. Aí o primeiro adendo lá fala assim, ficam proibidas a importação, comercialização das plantas e partes das plantas descritas na lista E. Beleza. Aí no cultivo, importação, exportação, tudo. Aí o adendo 2 fala, também ficam sob controle as substâncias derivadas das plantas elencadas acima. Então, a gente tem um problema. Por quê? Substância, e a gente fez essa pesquisa com a Anvisa, a gente está fazendo esse trabalho de entender esse marco regulatório. Substância química, que é o conceito que eles usam, substância, a gente perguntou qual era a definição, eles usam um conceito da IUPAC, que é uma associação de química internacional. Cara, é um conceito muito abrangente, quase tudo que tem carbono praticamente é substância química. E aí a gente fica na dúvida, poxa, mas então a celulose do tecido de cânhamo está proibida. Então a gente não pode ter roupa, aquela camisetinha descolada da Oscar, a gente não pode usar. Aí a da reserva, que agora está vendendo também, a Leves já está com calça de cânhamo no Brasil e tal. Então, e aí, como é que é? A resposta mais consistente que a gente teve olha, existem realmente uma série de produtos que estão fora do escopo regulatório da Anvisa. Esses produtos que não representam risco à saúde humana, não estão dentro do rol de competências da Anvisa, ficam de fora dessa proibição, inclusive o têxtil. E aí, para a gente não teve ainda nenhum tipo de problema lidando com bioplástico, com hempcrete, com tecidos. Então, em tese, tudo isso pode. Então, a gente já pode trazer. Eu já importei linha de cânhamo para fazer carteira de couro. Por exemplo, tem um artesão aqui de couro aqui de Brasília, muito bom, o Will Pedrosa. Inclusive, eu tenho que pegar, ele fez uma para mim, eu peguei há uns 3 meses. Mas muito legal, é uma coisa muito interessante. Importamos isso. O papel de cânhamo, pode importar. Tecido de cânhamo, pode importar. Bioplástico de cânhamo, pode importar. Se existir algum tipo de reclamação nesse sentido, aí vale a pena ver qual que é o teor dessa reclamação. Às vezes você tem um mercado regulado, alguma coisa específica, você tem, por exemplo, regulações de metro para determinados tipos de produto e tal. Mas o que eu diria que é a resposta mais segura? Aqueles derivados da fibra que não contêm canabinoides e são utilizados para usos que não sejam regulados pela Anvisa, esses são permitidos. Então, para dar exemplo, o hempcrete, o tecido de cânhamo, o bioplástico, esse tipo de coisa, o papel, esse tipo de coisa pode entrar por importação normal. Inclusive, você tem os códigos NCM de importação disso direitinho. Fica mais complicado quando você fala em importar a fibra para fazer o tecido. Ainda que você não esteja importando flores, você está importando a fibra. Porque aí você está num estágio mais cru de transformação. E aí, quando você vai importar isso, aí isso cai na adendo 1 da lista E que a gente estava comentando aqui agora. Ou então, dependendo, alguém falou aí, sementes, assim, tem a decisão lá do STF que fala que importação de semente é fato atípico e tal, mas se você vai importar alguma coisa para fazer uso comercial, essas coisas são reguladas. Então, por exemplo, você está importando semente para fazer alimento. Aí isso já cai dentro do escopo regulatório da Anvisa. A Anvisa regula alimento, a Anvisa tem, se não me engano, a RDC 27, uma RDC zona que regula os alimentos em geral, com registro e sem registro, e ela tem várias outras RDCs que ela vai fazendo remissão para as coisas específicas, farinha, azeites e tal. Então, isso aí já não pode. Mas então, a gente Rafa? pode... Não, isso por Em relação enquanto ao não. alimento, então não pode. Não. Porque isso está sob o escopo regulatório da Anvisa
e está descrito no adendo 2 da lista E, ainda que de forma genérica, tá, a Anvisa entende que isso está dentro do âmbito regulatório dela. Então, assim, ó, a aposta mais segura. Roupa, bioplástico, papel, essas coisas feitas da fibra, ok. O que sair um pouco disso, aí é bom vocês fazerem uma consulta, um advogado, alguma coisa assim, para ter certeza do que pode. E, Rafa, no seu ponto de vista agora, quais as principais barreiras que impedem os avanços por parte do Legislativo em relação ao uso industrial do cânhamo no Brasil? Por que ainda essa morosidade em regulamentar algo que a gente sabe que não tem nem o psicotrópico ali, não tem nem o THC para deixar doidão, como dizem na linguagem popular? Que a gente citou aqui vários exemplos, né? Serve para alimentação, para construção civil, para remediação de solos, para bioplástico, biocombustíveis. Por que ainda o Brasil não regulamentou isso? Cara, isso é uma coisa que a gente se pergunta sempre, e a resposta mais razoável que a gente consegue dar é que ainda existe muita ignorância sobre o tema. E os caminhos regulatórios, muita ignorância no sentido bem honesto mesmo, no sentido de as pessoas, tomadores de decisão, as pessoas não sabem o que é isso, e como a gente teve um nível de proibição muito longo, e o Brasil tem características, o Brasil é um país muito grande, e a gente tem contato, assim, grande parte do país não tem contato com fronteiras, porque a gente, óbvio, o Brasil faz fronteira com vários países, mas aqui Sudeste, o Centro-Oeste, aqui a gente fica completamente isolado numa ilha, a gente não tem contato com essas coisas de fora, assim, muitas vezes. Então, na minha opinião pessoal, falta conhecimento técnico do que é, de fato, o cânhamo e os produtos de cânhamo. Porque aí, quando você vai falar de cânhamo, o que acaba acontecendo? Os parlamentares, empresários, muitas vezes falam, não, pô, tá, você está fazendo um joguinho de palavras para falar de maconha para mim. E aí isso entra dentro de um contexto que é altamente, tem uma conotação muito pesada em vários meios da sociedade. E que, ainda que essa percepção permaneça para o caso medicinal e recreativo, eu acho que assim é muito claro que isso não existiria no caso do cânhamo. Não estou demonizando as outras pautas, não estou falando que elas não são válidas e legítimas, mas eu estou fazendo uma análise que eu acho que é descritiva desse cenário político, que é quando o parlamentar conservador, que é contra drogas no geral, se ele de fato entende, não tem uma vontade para perceber o que é o cânhamo e as consequências da regulação do cânhamo, ele muitas vezes é a favor. Só que às vezes ele não tem um capital político suficiente para convencer também todo mundo. A gente está fazendo um trabalho de conta-gotas aí, de convencimento. Então, grande parte, essa primeira pergunta, por isso que eu falo que essa primeira pergunta que você fez foi muito boa, porque é exatamente isso que a gente tem que explicar para um monte de gente ao mesmo tempo. E eles são exatamente essa cadeia de pessoas que precisam entender isso, esses vocabulários, e é uma polissemia muito grande, são vocabulários muito estranhos, e a gente fica vendo também, de novo, essa brincadeira do pessoal que fica criticando esse conceito, a gente tenta dar o conceito mais simples possível, porque se a gente for falar assim, não é flor, é fruto, é infrutescência, e não sei, gente, a gente está estabilizando um vocabulário que ainda está muito assim, cru na cabeça das pessoas. Aí você quer chegar já com uma coisa muito complexa e discutindo isso, não faz sentido. Então a gente tem que digerir isso ao máximo. Isso é uma coisa que a gente tenta fazer. A gente tem os posts junto com a Laica, por exemplo, que é a associação que o Lourenço é presidente, o Lourenço Rolim, Associação Latino-Americana do Cânhamo Industrial. A gente tenta fazer uns postzinhos exatamente com isso para facilitar essa percepção dos conceitos. E aí, só com isso, a gente consegue ter um início de uma agenda regulatória. Porque se você tem confusão sobre os termos, como é que você vai ter uma agenda regulatória para falar de custo-benefício, de quais são os passos jurídicos que você precisa tomar para alteração das normas, aí norma de competência, e aí qual que vai ser o incentivo fiscal e tal. Se você não consegue resolver sobre o que você está falando, aí você não consegue fazer nada. Então, a gente acha que é esse, e o caso americano, eu sempre cito, eu acho que foi muito interessante. Por quê? O
caso americano, Mitch McConnell, que era um senador, líder da bancada do Senado, conservador, republicano, mas ele não era dos mais conservadores também, não. Lá em 2013, o Kentucky começou a puxar a bola lá para ele resolver um problema, porque eles estavam perdendo grana com o tabaco. O tabaco deixou de dar dinheiro. E aí, resumindo a história, ele fez todo esse lobby, culminou na legalização a nível federal do cânhamo nos Estados Unidos por uma canetada do Donald Trump, ou seja, estados conservadores do Sul, com um lobby de um parlamentar republicano conservador e com a canetada do Trump. Óbvio, a esquerda ajudou, a esquerda não atrapalhou, que é diferente muitas vezes do que a gente vê aqui no Brasil, muitas pessoas da pauta fazendo fogo amigo também. E aí os caras legalizaram. E qual que foi uma das estratégias que o Mitch McConnell usou? A gente ainda não usa isso, não sei se a gente em algum momento vai usar, porque isso gera problemas para as outras pautas, mas ele falava, ó, cânhamo não deixa doidão. Ponto. Sacou? É uma coisa simples o suficiente. Porque aí as pessoas, não, tá. Hoje é o quinto cultivo com maior rentabilidade dos Estados Unidos. Eles, tudo bem, eles fizeram uma legalização de cânhamo um pouco diferente, porque eles fazem para produção de CBD, né? Eles, basicamente, o cânhamo deles lá eles usam para produzir CBD. Mas é isso, não deixa doidão. Você pode fumar a flor ali, não deixa doidão. A DEA faz os testes. Se a plantação ultrapassa isso, põe fogo. Acabou, não tem problema de drogas. Né? Então, assim, ainda que a cannabis com alto teor de THC não fosse gerar um problema de drogas, que nem parlamentares aí ficam falando que vai ter, já exclui essa possibilidade. Então, é uma coisa muito interessante que a gente vai ter que começar a cogitar agora com esse congresso ultraconservador que a gente vai ter daqui para frente, né? Exatamente. E você tocou num ponto muito interessante. Eu acho que as pessoas não sabem nem diferenciar ainda. A gente começou a live dessa maneira, né? As pessoas não sabem nem fazer uma diferença, às vezes, do que é cânhamo, do que é maconha, do que é cannabis, do que... Enfim, espécies da cannabis sativa. E a gente começa a falar já em legalização, em regulamentação, sem as pessoas nem entenderem os princípios básicos dessas diferenciações, né, Rafa? É complicado esse tipo de coisa. O Brasil ainda precisa de muita informação, ao meu ver, para poder desmistificar um pouco essas ideias, informar, né, com credibilidade, com responsabilidade do que se trata cada tipo de coisa, para depois a gente tomar na frente em outras decisões. Mas você falou também de outros países que estão regulamentados e, inclusive, ele não está aqui, mas um abraço para o Lourenço Rolim, uma figura fantástica. Sou fã dele demais. Um dos nossos colunistas também, igual o Rafa. Mas um grande abraço. Você falou de outros países que já possuem uma legislação sobre o cânhamo. E um exemplo que eu dou é justamente o Paraguai, onde o Rolim está. Cara, avançadíssimo. Quesito alimentício avançado, quesito fibra avançado, plantações de cânhamo lá para uso medicinal avançado. E eu queria saber de você, Rafa, qual a sua opinião sobre isso? O que o Brasil pode aprender com esses países, inclusive o Paraguai, que tem essa legislação avançada já? Então, se for que eu sou colunista, inclusive o artigo que eu estou te devendo, vai falar exatamente sobre isso, como que a indústria nacional, normalmente, isso saiu 200 anos de independência, aí a CNI lançou um livro, aí tem um artigo dentro desse livro comemorando, falando como a articulação da indústria é desorganizada, desestruturada e atrasada, né? Uma coisa assim, três palavras assim. E isso para cannabis é exponencialmente mais, porque tem muita gente que começa a trabalhar com cannabis e que fica falando besteira, falando que cannabis vai salvar o mundo, que cannabis é panaceia, que cura todas as coisas do mundo e que não sei o quê. Isso é um discurso que é um tiro no pé. É um tiro no pé, porque aí você vai levar isso para alguém um pouquinho mais que não é do meio, o cara vai ir da sua casa e vai falar tipo assim, não, então só tem câncer porque existe lobby da indústria farmacêutica. Não, gente, a indústria farmacêutica já está lá. Óbvio que pode ter aplicação, óbvio que pode ter resultado. Mas assim, as grandes doenças, enfim, estou falando isso porque
A questão do Paraguai está muito avançada porque eles conseguiram fazer uma articulação público-privada muito boa. Isso é o que está faltando para a gente. Exatamente isso. A gente já está trabalhando, a gente vai soltar umas novidades aí no futuro próximo, aí, se a gente puder. Mas falta articulação. A iniciativa privada precisa se organizar porque existe um custo de convencimento dessas pessoas, custo, dinheiro mesmo, produzir material, produzir conhecimento, entregar isso para parlamentar, fazer evento, informando, sair da bolha, informar as pessoas, os empresários, ir sei lá, na Band falar de cânhamo, sacou? Falar de cannabis medicinal, fazer esse tipo de coisa com um discurso, afinadinho. O que você quer, como que você quer, para quando que você quer. Isso é muito relevante. Isso a gente não está fazendo. Fica cada hora um levantando uma coisa, e aí tem que legalizar tudo, e aí tem que legalizar o máximo possível, e se não legalizar o máximo possível, da melhor forma, com a melhor legislação, é melhor não legalizar. E aí não faz nada. E aí, assim, sair do 0 para o 1000, assim, num país que nem a gente falou, que não tem informação, na minha humilde opinião, isso é uma postura que ignora o cenário político real e que impede essa pauta de andar. Então, se a gente vamos fazer o que dá com o que tem, eu lembro que foi ano passado, eu acho, teve alguma movimentação maior do PL 399, e aí teve um movimento de não sei quantas associações falando que, enfim, fazendo uma crítica muito pesada a um oligopólio mercantilista. Isso foi uma carta aberta que elas fizeram. Cara, eu entendo os motivos, eu entendo o racional econômico por trás que as pessoas estão fazendo certas críticas, a inclusão, a reparação histórica, eu entendo tudo isso. Mas, às vezes, fazer uma crítica forte dessa, sendo que você está dependendo da pauta, isso, às vezes, mina a articulação que você está fazendo no Congresso, porque você fala, pô, tô levando fogo ali, o parlamentar que eu defendava, tô levando fogo ali porque eu tô fazendo o projeto que vocês querem, por que eu vou ficar defendendo isso? Já tô levando fogo de todo mundo e tal. Então, assim, a gente tem que, agora, principalmente de novo, né? Agora a gente pode falar isso também, não tem problema. Gente, Damares é senadora pelo DF, né? Então, a gente vai ter que começar a lidar com esse tipo de pessoas. A gente vai ter que começar a entender. A gente não vai ter, assim, não necessariamente artigo científico muda a opinião das pessoas. E isso é um mito que as pessoas têm na cabeça de que, não, vamos levar informação nesse sentido de artigo científico e dados, etc. Gente, não é isso que muda a cabeça das pessoas. Eu falo levar informação num sentido muito básico. A gente precisa primeiro ensinar conceito, as palavras. Cenoura não é maçã. Gente, isso é uma coisa simples, a gente tem que entender isso. Agora, essas outras coisas, aí a gente vai ter que trabalhar o jogo político como ele é, política real, mundo real. Isso é muito difícil. Isso o Paraguai está fazendo muito bem, só para não fugir tanto da pergunta. O que a gente pode aprender com isso é Estados Unidos. Eu lembro, eu não sei se era um artigo do Político ou alguma outra mídia dessas maior, mas os caras falando, cara, a articulação do cânhamo lá, que legalizou a cannabis a nível federal, consequentemente, por uma canetada do Trump, a esquerda reconheceu isso como uma vitória clássica de uma pauta tradicional delas, a direita viu isso como um ganho econômico inequívoco, que eles conseguiriam ter rendimento de fato com isso. Então, você não tinha, aí os parlamentares estavam envolvidos, tinham um ganho de capital simbólico por estar participando da aprovação disso. Você vê o Biden agora, o Biden está fazendo o perdão, até a gente conversou antes, eu falei que eu não ia falar disso, mas já estou trazendo isso para cá. Mas por quê? Porque dá voto, gente. Porque agora está dando voto, porque as pessoas entenderam isso. Não é porque, assim, não estou falando que ele está fazendo só por causa disso, etc. Mas você tem timings e você tem momentos de fazer as coisas que, o Dr. Gui Martins, os meus amigos estavam fazendo curso com ele aqui em Brasília esses dias, hein? O Lucas Paiva lá de BH, Odonto, pessoal muito bom. Palmieri, que estava dando curso. Então, qual que era o que a gente tem que perceber? Gente, vamos fazer uma estruturação do discurso
de um jeito que todo mundo perceba os ganhos que essas pessoas vão ter, porque todo mundo vai ter ganhos. E aí, como eu também sempre falo, se com regulação de leite a gente discute tema técnico até hoje, temperatura de refrigeração, quantidade de coliformes fecais, e leite é leite desde que o mundo é mundo, né? Assim, você nunca teve um momento que você não teve regulação de leite, você não teve leite sendo trocado e vendido no mundo, isso vai ter com a cannabis. Então é muito melhor aprovar e depois fazer um ajuste, depois que já estiver começando a entrar no dinheiro, porque aí é que as pessoas começam a colocar a máquina para girar, do que antes a gente ficar bloqueando uma pauta para não fazer. Então, o Paraguai fez bem, Estados Unidos fez bem, e agora a gente tem que tentar fazer alguma coisa parecida aqui no Brasil. Rafael, eu quero sentar outras vezes com você para a gente continuar essa conjecturação aqui que tá, cara, que fantástico. Eu penso da mesma maneira, eu assino embaixo do que você falou. Eu falo isso porque, estando dentro desse ecossistema da cannabis, estando próximo dos players, do mercado, das pessoas, dos ativistas, das grandes farmacêuticas, das mães de pacientes, das pessoas que trabalham com cânhamo, que, enfim, juristas, etc., médicos, etc., 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 o que eu pude notar, Rafa, é que lutamos por uma causa, a causa é a mesma, é a cannabis, é o cânhamo, é a planta em si, mas dentro do nosso grupo, a gente está se degladiando. Um levanta uma bandeira, o outro levanta outra bandeira, e é só a sua bandeira que vale, essa é uma verdade absoluta, e pronto, acabou. Enquanto continuarmos lutando contra nós mesmos, lá em cima, lá no Congresso, eles não vão aprovar. Porque nós mesmos nos questionamos. Foi o que o Rafa falou, quer ir do 0 ao 1000 de uma vez só. Eu vou citar alguns exemplos de países, salvo o Uruguai, que regulamentou tudo de uma vez só, todos os outros países, eles começaram com os usos medicinais da planta, para depois vir um uso adulto que tanto se quer, que tanto se falam aqui. A gente recebe mensagens aqui no Seixat todo dia, vocês são burgueses, vocês só querem ganhar dinheiro. Na verdade, é pelo contrário. A gente quer provar e quer mostrar para os legisladores que existem sim condições de se regulamentar essa planta. Mas a gente tem que começar um passo de cada vez. Não adianta a gente chegar no Congresso e querer falar para o deputado, para o senador, para quem seja, que eu vou fumar minha maconha e foda-se ele, tá tudo certo, entendeu? Com perdão da palavra aqui, com o palavrão, mas é isso. Não adianta querer empurrar a goela abaixo deles, que eu vou plantar na minha casa e eu vou fumar minha maconha e vou fazer e acontecer sem saber dos princípios básicos, das diferenças, das dificuldades que se é. Vai falar para uma mãe que é pobre, que está lá na favela, para ela plantar 20 pés de maconha na casa dela, sem instrução. É tempo, é energia que ela vai gastar, é água, é nutriente para essa planta. Não é fácil não, pessoal. Não é simplesmente chegar e falar, nasceu, extraiu o meu óleo aqui de cannabis. Às vezes essa mãe tem que trabalhar, às vezes ela é mãe solteira, às vezes ela tem 4, 5 filhos, às vezes ela não tem tempo de cuidar de uma produção. Então a gente luta para que o SUS faça isso de forma gratuita, já entregue o produto pronto. Só que para isso, para baratear também para o SUS, a gente tem que cultivar aqui. Mas não é empurrando goela abaixo que eu vou plantar e eu vou fumar maconha que as coisas vão acontecer. É um passo de cada vez. Volto a dizer, em vários países do mundo que legalizaram hoje o uso adulto da maconha, da cannabis, ele só aconteceu porque antes veio o uso industrial, porque antes veio o uso medicinal. Eles passaram por esses processos antes de legalizar, antes de regulamentar. Então, muito cuidado as pessoas que acham que é a mil maravilhas. Ou legaliza tudo ou não legaliza nada. Porque você está prejudicando a saúde de quem precisa de verdade. Você está prejudicando o mercado que pode ser excepcional. E só não é porque nós mesmos, volto a dizer aqui, estamos brigando entre nós. Cada um levanta a sua bandeira e defende a sua ideia. Temos que ser unidos na causa. Temos que estar juntos nessa briga, não separados. Até porque
O Brasil é um país gigantesco e tem espaço para todo mundo atuar. Tem espaço para a associação de paciente fazer o trabalho dela. Tem espaço para a grande farmacêutica vender o produto dela e fazer o lucro dela também, que é necessário. Porque quem falar para mim, Rafa, que não gosta de dinheiro, para mim é hipócrita. É uma mentira. É uma mentira. A gente Funciona. Qualquer coisa que vai ser baseado em boa vontade das pessoas não vai durar, porque essa pessoa não vai ter um ganho competitivo. Aí o cara que tá pouco se fudendo para isso vai entrar, vai atropelar ela, vai continuar tudo do mesmo jeito. E continua do mesmo jeito, exatamente. Então, as coisas têm que ser mais bem ordenadas, feitas em conjunto e um passo de cada vez. Não vai ser empurrando o goela abaixo dos políticos que a gente vai regulamentar, que a gente vai legalizar. Vai ser mostrando para eles as diferenças, mostrando para eles como uma planta pode ser boa, quais os benefícios ela pode trazer para a população em geral. Aí, para depois a gente discutir ações sociais. Gente, agora que ela foi regulamentada, vamos criar leis para ter acesso, para todos ter acesso. Não é o contrário. Não é primeiro o acesso, depois se cria uma legislação. É inverso. Primeiro se cria uma legislação, depois se cria outra, depois se cria outra, depois se cria outra, para todo mundo se beneficiar. Enquanto continuarmos separados, não vai acontecer. Então, fica a dica aí, pessoal, para quem gosta de levantar bandeira, que eu faço isso, que eu faço isso, que eu faço que eu aconteço, vamos com calma um pouquinho, vamos buscar se unir, se juntar, pensar, explicar, desmistificar, entendeu? Ensinar primeiro, antes de querer fazer as coisas por vontade própria, de empurrar a goela abaixo das pessoas. Tá dado o recado, eu gostei muito de falar isso, tá? Eu penso assim, você deu a fagulha, você levantou a bola, eu chutei pro gol, Rafa, porque eu penso assim também, meu irmão, eu penso assim também. Não, eu acho que você levantou ótimos pontos. É isso aí. Vamos voltar aqui para as perguntas, que a gente só tem mais 10 minutinhos e eu ainda tenho que te fazer aqui uma pergunta legal. Quais suas perspectivas para o futuro do câmbio no Brasil? Podemos esperar uma regulação rápida ou você vê que ainda vai demorar? Entra nisso tudo que a gente falou, essa pergunta que eu fiz aqui, e eu vou emendar outra. Você consegue nos dizer, caso regulamentado o câmbio no Brasil, o quanto esse mercado pode ganhar com isso? Em lucros? Tá. Respondendo pelo último, eu vou passar essa bola para a Caia, porque a Caia, eu confio muito nos dados da Caia, eu acho que a Caia faz um trabalho excelente. Se eu não me engano, e se eu estiver citando errado, eles têm todo o direito de ficar bravos comigo, porque eu não poderia estar fazendo isso, mas era 4 bilhões o mercado brasileiro de cânhamo, especificamente, mas eles fazem um cálculo bem mais restrito, muito sólido, muito bom, de que, se eu não me engano, eles não fazem as ramificações desse mercado. Então, o mercado de cânhamo em si, e a longo prazo eu acho que também, são 4, né? A longo prazo, 4 anos depois da regulamentação e tal. Mas o que eu acho que é o futuro dessa regulação no país? Cara, eu acho que a gente tem... eu sempre lembro, os amigos do meu irmão tinham um bloco de quinta-feira de carnaval em Olinda, né? Quinta-feira, né? Depois da quarta de cinzas, que aí é o que tem. E aí eu acho isso uma expressão muito boa, assim, fazer o que dá com o que tem. Porque eu acho que a gente tem que começar a identificar as pautas com menor atrito regulatório, que faça um sentido econômico regular e que não sejam moralmente ofensivas para os conservadores. E a gente vai ter que começar a lidar com isso. É a realidade brasileira. O Brasil teve um suspiro aí de alguns anos mais progressista. Nós somos um país conservador, a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, o que eu acho que vai ser, quais serão os próximos passos? Eu acho pouco provável PL 399 ser aprovado do jeito que está. Pode ser que eu esteja errado, é futurologia isso, não tem como saber. Mas o PL 399, com esse sincretismo de medicinal industrial, ele gera muitos conflitos, e aí fica todo mundo dando pitaco, e aí fica todo mundo com medo dessas coisas. Então, eu acho que existe uma probabilidade grande da gente conseguir vitórias menores, que não envolvam cultivo em território nacional, que não envolvam canabinoides, por exemplo, coisas novas que não envolvam canabinoides, e que não tenham essa... não tem esse estigma.
Então, uma coisa que a gente acha que é possível ser feito se a gente tiver um tempo de articulação, um foco maior, por exemplo, são os alimentos sem canabinoides, que nem eu falei. Isso é uma pauta para a gente, que a gente tem estudado muito a regulação, a gente quer fazer uma coisa mais certeira, então a gente já está preparando algumas coisas aí. Mas por quê? Porque a estrutura normativa que a gente precisa alterar é muito pequena, a gente não precisa falar em cultivo em território nacional, então a gente já exclui Polícia Federal, Exército. Opa! Estamos escutando? Tô escutando. Tá, então o fone acho que tá nesse aqui. Então a gente, se fosse de câmera, a gente tinha feito isso, viu? Então, se a gente tira essa parte do cultivo da discussão, o que acontece? A gente tira todo um foco de fogo que a gente levaria para levar essa pauta. Ao mesmo tempo, de um ponto de vista regulatório, é uma regulação simples, porque a gente não está falando de alimentos funcionais, a gente não está falando de alimentos que promovam saúde, etc. Então, uma coisa sim é muito provável. Outra coisa que talvez seja possível de fazer no futuro próximo são cosméticos com sem canabinoides. Por exemplo, cosméticos sem canabinoides seriam aqueles que usam o azeite de cânhamo, por exemplo, né? Que a gente fala o óleo de cânhamo, mas para a gente não deixar o vocabulário parecido. Oi? É tipo o Chocorremp. Eu estava com a doutora Roberta esse final de semana no festival híbrido aqui em São Paulo. Eu fui mediar uma mesa, desculpa te interromper, mas eu lembrei de uma coisa. E eu perguntei para ela justamente isso. Eu falei assim, tá, beleza, mas a legislação fala o quê? Ela falou, não, fala que é isso, isso, isso. Eu falei assim, e como é que vocês produzem o Chocorremp, então? Aí ela me explicou que usa um terpeno. Todas as plantas têm terpeno, todas têm, inclusive a cannabis. E ela usa um terpeno, que, para quem não sabe o que é terpeno, é o odor e o sabor das plantas, tá? E eles usam um terpeno que é de outra planta, mas que é igual ao da cannabis. É o mesmo terpeno, só que ele é produzido em outra planta. Então ela fugiu, né, Rafa, da legislação, né? Ela não usou a cannabis. Exato. Ela fez certíssimo e ela pode, mas não é isso. Aí seriam os alimentos derivados da semente do cânhamo mesmo, que os paraguaios estão produzindo. Então, isso que eles fizeram é uma estratégia ótima, que eles estão conseguindo já incluir no vocabulário das pessoas palavras que terpenos, essas coisas. Então, isso aí tá falando do Blumenau, tem cerveja, proibir a cerveja, mas foi por causa da propaganda, mas assim, foi mais pela apologia a cannabis do que pelo terpeno, porque o terpeno não teria problema. Aí, qual que é a questão? E o terpeno não era derivado da cannabis, até onde eu sei, nesse caso específico. Exato. Porque isso que você falou, você tem terpenos de outras fontes, limão, manga, sei lá. Mas então, aí o que eu acho? A semente é uma coisa interessante para a gente trabalhar, porque ela naturalmente não tem canabinoides, ela acaba tendo uma contaminação de canabinoides, que a gente chama, quando os alimentos têm substâncias que não são, você não consegue tirar e não são substâncias originárias dos alimentos, desejáveis nos alimentos, você tem um vocabulário específico que é de contaminantes. Então a gente tem, por exemplo, moluscos, a gente tem uma tolerância de 2 partes por milhão de cádmio, que é um metal pesado, que é carcinogênico, etc. E pode ter nos alimentos, por quê? Porque você não consegue tirar isso dos peixes, não é factível economicamente, tecnicamente você tirar, então a Anvisa regula, tem a regulação específica de contaminantes. Como que você faria, o que acontece quando você tem, aí, o Thiago Brasil entrou aqui, o que você faria com a questão dos alimentos? Eles têm essa contaminação também, ela tem algumas partes por milhão da semente que encostam na flor, e aí quando ela encosta na flor, ela fica com uma porcentagem de THC. O que os Estados Unidos fez? Eles têm 3 GRAS, que é uma forma de regulação da FDA para determinados alimentos, que é Generally Accepted as Safe, né? Geralmente aceitado como seguro. E aí, aceito. E aí, os 3 produtos foram regulados lá, se não me engano, é a farinha da semente, o óleo, né, o azeite de cânhamo e a semente descascada, a noz de cânhamo. Tem uma regulação de 0. São 4 partes por milhão, 4 partes por milhão e o óleo tem 10 partes por milhão. O
que é mais ou menos o que o peixe tem de cádmio, que é 2 partes por milhão. E aí, o que acontece com isso? Se a gente fizer uma coisa parecida, que é como eles estão fazendo lá fora, beleza, você tem um nível de concentração aqui desse contaminante que a gente não consegue tirar e tal. Vamos colocar isso no mercado. Ótimo, isso entra por importação. Uma vez entrando por importação, você consegue comercializar isso. Precisa de alteração regulatória, a gente precisa fazer uma construção, né? Precisaria fazer uma construção disso, mas é um caminho viável, muito mais viável, na minha opinião, do que agora a gente falar de cultivo em território nacional. E isso é uma coisa que ainda, principalmente, né, a gente já está falando nomes aqui, então não tem problema, mas se o Bolsonaro entrar de novo, que eu acho uma possibilidade real, espero que isso não aconteça, mas é uma possibilidade real, o que vai acontecer? O simbolismo do discurso ganha muita força em diversas esferas. E isso exerce pressão para reguladores, isso exerce pressão para parlamento, para iniciativa privada. Então, a gente tem que começar a pensar assim, beleza, plano A é o PL 399, ótimo. Qual que é o plano B? Qual que é o plano C? Qual que é o plano D? Vamos fazer o Exato. que dá com o que tem. E não levar porrada, amigo. Isso que você falou, assim, acho que todo mundo que tem Instagram e fala de cannabis fica levando porrada dessa polícia moral. Por quê? Porque a galera fala, se você não está fazendo exatamente aquilo que eu tô pregando, você é um burro, você precisa estudar e você está ignorando XYZ pessoas. Pode, cara. Exatamente. Esse é um grande problema que a gente tem no Brasil hoje. E está cada vez pior, parece, né, Rafa? Está cada vez mais polarizado esse tipo de ideia aí. Você citou, você usou um termo muito bom, é polícia fiscal, Polícia moral, polícia moral. É muito bom. Rafa, cara, eu poderia ficar aqui com você umas 10 horas seguidas aqui conversando contigo, meu irmão. Que papo legal, velho. Muito bom mesmo. Eu acho que tem assunto ainda para próximas lives aí que a gente possa vir a fazer. Mas estamos aí com 3 minutinhos finais para a gente encerrar a live. Então, assim, antes de terminar, mais uma vez eu gostaria de agradecer muito por você ter disponibilizado do seu tempo para nos atender. A ANC está aí fazendo um trabalho maravilhoso. Você está à frente desse trabalho, como outras pessoas também estão. Queria agradecer demais por vocês fazerem esse trabalho, que é maravilhoso e assim, vai ajudar e está ajudando completamente a questão do cânhamo no Brasil. E eu acho que a gente tem muita coisa a se ganhar ainda. Então, cara, muito obrigado, de verdade, em meu nome, em nome do Sechá. E esperamos outras lives desse tipo, que foi bem legal. E assim, para finalizar, 3 minutinhos. Rafa, o microfone do Sechá está com você, meu querido. Dê o seu recado, fale o que você quiser agora. Meu cara, primeiro eu quero agradecer de novo o Sechá, seu trabalho, você, pessoa física, mas o Sechá, instituição, vocês estão fazendo um trabalho incrível que é exatamente isso, de propagar informação, divulgar, de levar fogo. Então, isso que vocês estão fazendo é uma condição necessária para a gente mudar o mercado, para a gente mudar não só o mercado no sentido dinheiro, mas a gente mudar o estado do país, a gente mudar a regulação, a gente mudar tudo. Então, primeiro, brigadíssimo. E assim, como um recadinho final aqui para deixar o pessoal, agora é o momento da gente esfriar a cabeça, estudar as possibilidades, estudar a parte técnica. Se você é da biologia, foca nisso, estuda, a gente precisa de gente assim. Se você é da química, estuda, a gente precisa disso. Se você é do direito, estuda a regulação, a gente está tentando fazer isso cada vez mais, a gente está tentando preparar coisas que vão ser de fato úteis para a gente não chegar com tiros vazios. Então, muito obrigado, Sechá. Queria só dar um abraço aqui para os associados, eu já vi alguns associados aqui da NC, então, brigadíssimo também vocês estarem acompanhando a gente não faria nada que a gente está fazendo sem os nossos associados. Conheçam o projeto, a gente está aqui aberto a receber várias pessoas, mas principalmente vamos ser pragmáticos nesses próximos, pelo menos, 4, 8 anos aí que a gente vai ter para frente, que vão ser muito complicados. Não vamos dar fogo amigo e vamos levar essa pauta para frente. É isso. Valeu a todos aí que nos acompanharam hoje. Uma boa noite aí
E compartilhe com os amigos essa live. Essa live foi bem legal hoje. Mande para quem vocês conhecem, que tem uma certa opinião restrita a cannabis, ao cânhamo, que não entende muito bem do assunto. Manda lá para aquele tio seu que te contesta, que briga com você por causa de política. Vamos informar. Informação é o caminho, educação é o caminho. Todos se respeitando e todos juntos, a gente vai conseguir mudar alguma coisa. Sozinho, a gente vai demorar 1 milhão de anos para tentar dar um passo. Mas juntos, não. Juntos a gente consegue muito, muito mais rápido e somos muito mais fortes. É isso, pessoal. Boa noite. Obrigado, meu querido Rafa. E tamo junto. Valeu. Tchau, tchau. Obrigadão.